Artigo 145. Não será permitida pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais vinculadas ao fornecimento de bens, à execução de obras ou à prestação de serviços. Parágrafo 1º. A antecipação de pagamento somente será permitida se propiciar sensível economia de recursos ou se representar condição indispensável para a obtenção do bem ou para a prestação do serviço, hipótese em que deverá ser previamente justificada no processo licitatório e expressamente prevista no edital de licitação ou instrumento formal de contratação direta. Parágrafo 2º. A administração poderá exigir a prestação de garantia adicional como condição para o pagamento antecipado. Parágrafo 3º. Caso o objeto não seja executado no prazo contratual, o valor antecipado deverá ser devolvido. Artigo 146. No ato de liquidação da despesa, os serviços de contabilidade comunicarão aos órgãos da administração tributária as características da despesa e os valores pagos, conforme disposto no artigo 63 da Lei 4.320, de 17 de março de 64. Capítulo 11. Da nulidade dos contratos. Artigo 147. Constatada irregularidade no procedimento licitatório ou na execução contratual, caso não seja possível o saneamento, a decisão sobre a suspensão da execução ou sobre a declaração de nulidade do contrato somente será adotada na hipótese em que se revelar medida de interesse público com avaliação, entre outros, dos seguintes aspectos. Inciso 1º. Impactos econômicos e financeiros decorrentes do atraso na fruição dos benefícios do objeto do contrato. Inciso 2º. Riscos sociais, ambientais e a segurança da população local decorrentes do atraso na fruição dos benefícios do objeto do contrato. Inciso 3º. Motivação social e ambiental do contrato. Inciso 4º. Custo da deterioração ou da perda das parcelas executadas. Inciso 5º. Despesa necessária à preservação das instalações e dos serviços já executados. Inciso 6º. Despesa inerente à desmobilização e ao posterior retorno às atividades. Inciso 7º. Medidas efetivamente adotadas pelo titular do órgão ou entidade para o saneamento dos indícios de irregularidades apontadas. Inciso 8º. Custo total e estágio de execução física e financeira dos contratos, dos convênios, das obras ou das parcelas envolvidas. Inciso 9º. Fechamento de postos de trabalho diretos e indiretos em razão da paralisação. Inciso 10. Custo para a realização de nova licitação ou celebração de novo contrato. Inciso 11. Custo de oportunidade do capital durante o período de paralisação. Parágrafo único. Caso a paralisação ou anulação não se revele medida de interesse público, o poder público deverá optar pela continuidade do contrato e pela solução da irregularidade por meio de indenização por perdas e danos, sem prejuízo da apuração de responsabilidade e da aplicação de penalidades cabíveis. Artigo 148. A declaração de nulidade do contrato administrativo requererá análise prévia do interesse público envolvido na forma do artigo 147 desta lei e operará retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que o contrato deveria produzir ordinariamente e desconstituindo os já produzidos. Parágrafo 1º. Caso não seja possível o retorno à situação fática anterior, a nulidade será resolvida pela indenização por perdas e danos, sem prejuízo da apuração de responsabilidade e aplicação das penalidades cabíveis. Parágrafo 2º. Ao declarar a nulidade do contrato, a autoridade, com vistas à continuidade da atividade administrativa, poderá decidir que ela só tem eficácia em momento futuro suficiente para efetuar nova contratação por prazo de até 6 meses, prorrogável uma única vez. Artigo 149. A nulidade não exonerará a administração do dever de indenizar ou contratado pelo que houver executado até a data em que for declarada ou tornada eficaz, bem como por outros prejuízos regularmente comprovados,
desde que não lhe seja imputável, e será promovida a responsabilização de quem lhe tenha dado causa. Artigo 150. Nenhuma contratação será feita sem a caracterização adequada de seu objeto e sem a indicação dos créditos orçamentários para pagamento das parcelas contratuais vicendas no exercício em que for realizada a contratação, sob pena de nulidade do ato e de responsabilização de quem lhe tiver dado causa. Capítulo 12. Dos meios alternativos de resolução de controvérsias. Artigo 151. Nas contratações regidas por esta lei, poderão ser utilizados meios alternativos de prevenção e resolução de controvérsias, notadamente a conciliação, a mediação, o Comitê de Resolução de Disputas e a arbitragem. Parágrafo único. Será aplicado o disposto no caput deste artigo às controvérsias relacionadas a direitos patrimoniais disponíveis, como as questões relacionadas ao restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, ao inadimplemento de obrigações contratuais por quaisquer das partes e ao cálculo de indenizações. Artigo 152. A arbitragem será sempre de direito e observará o princípio da publicidade. Artigo 153. Os contratos poderão ser editados para permitir a adoção dos meios alternativos de resolução de controvérsias. Artigo 154. O processo de escolha dos árbitros, dos colegiados arbitrais e dos comitês de resolução de disputas observará critérios isonômicos, técnicos e transparentes. Título 4. Das irregularidades. Capítulo 1. Das infrações e sanções administrativas. Artigo 155. O licitante ou contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações. Inciso 1. Dar causa à inexecução parcial do contrato. Inciso 2. Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo. Inciso 3. Dar causa à inexecução total do contrato. Inciso 4. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame. Inciso 5. Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado. Inciso 6. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta. Inciso 7. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado. Inciso 8. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato. Inciso 9. Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato. Inciso 10. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza. Inciso 11. Praticar atos ilícitos com vista a frustrar os objetivos da licitação. Inciso 12. Praticar ato lesivo previsto no artigo 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. Artigo 156. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas nesta lei as seguintes sanções. Inciso 1. Advertência. Inciso 2. Multa. Inciso 3. Impedimento de licitar e contratar. Inciso 4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. Parágrafo 1º. Na aplicação das sanções, serão considerados: Inciso 1. A natureza e a gravidade da infração cometida. Inciso 2. As peculiaridades do caso concreto. Inciso 3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes. Inciso 4. Os danos que dela provierem para a administração pública. Inciso 5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade conforme normas e orientações dos órgãos de controle. Parágrafo 2º. A sanção prevista no inciso 1º do caput deste artigo será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso 1º do caput do artigo 155 desta lei,
quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave. Parágrafo 3º. A sanção prevista no inciso 2º do caput deste artigo, calculada na forma do edital ou do contrato, não poderá ser inferior a 0,5%, nem superior a 30% do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no artigo 155 desta lei. Parágrafo 4º. A sanção prevista no inciso 3º do caput deste artigo será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º do caput do artigo 155 desta lei, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave e impedirá o responsável de licitar ou contratar, no âmbito da administração pública direta e indireta, do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 anos. Parágrafo 5º. A sanção prevista no inciso 4º do caput deste artigo será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos 8º, 9º, 10º, 11º e 12 do caput do artigo 155 desta lei, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º do caput do referido artigo, que justifiquem a imposição da penalidade mais grave que a sanção referida no parágrafo 4º deste artigo e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da administração pública direta e indireta de todos os entes federativos pelo prazo mínimo de 3 anos e máximo de 6 anos. Parágrafo 6º. A sanção estabelecida no inciso 4º do caput deste artigo será precedida de análise jurídica e observará as seguintes regras. Inciso 1º. Quando aplicada por órgão do Poder Executivo, será de competência exclusiva de ministro de Estado, de secretário estadual ou de secretário municipal, e quando aplicada por autarquia ou fundação, será de competência exclusiva da autoridade máxima da entidade. Inciso 2º. Quando aplicada por órgãos dos poderes legislativo e judiciário, pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública no desempenho da função administrativa, será de competência exclusiva de autoridade de nível hierárquico equivalente às autoridades referidas no inciso 1º deste parágrafo, na forma de regulamento. Parágrafo 7º. As sanções previstas nos incisos 1º, 3º e 4º do caput deste artigo poderão ser aplicados cumulativamente com a prevista no inciso 2º do caput deste artigo. Parágrafo 8º. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente. Parágrafo 9º. A aplicação das sanções previstas no caput deste artigo não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à administração pública. Artigo 157. Na aplicação da sanção prevista no inciso 2º do caput do artigo 156 desta lei, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 dias úteis, contado da data de sua intimação. Artigo 158. A aplicação das sanções previstas nos incisos 3º e 4º do caput do artigo 156 desta lei requererá a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta de 2 ou mais servidores estáveis que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 dias úteis, contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir. Parágrafo 1º. Em órgão ou entidade da administração pública cujo quadro funcional não seja formado de servidores estatutários, a comissão a que se refere o caput deste artigo será composta de 2 ou mais empregados públicos pertencentes aos seus quadros permanentes, preferencialmente com no mínimo 3 anos de tempo de serviço no órgão ou entidade. Parágrafo 2º.
Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntado de provas julgados indispensáveis pela comissão, o licitante ou o contratado poderá apresentar alegações finais no prazo de 15 dias úteis, contado da data da intimação. Parágrafo 3º. Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas. Parágrafo 4º. A prescrição ocorrerá em 5 anos, contados da ciência da infração pela administração, e será: inciso 1º, interrompida pela instauração do processo de responsabilização a que se refere o caput deste artigo. Inciso 2º, suspensa pela celebração de acordo de leniência previsto na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. Inciso 3º, suspensa por decisão judicial que inviabilize a conclusão da apuração administrativa.